Com ela não tem meio termo, nada é raso, é intenso. E é na profundidade que a gente se conecta. Eu tô aqui com Lara Annelise, não sei como é que fala o sobrenome dela. Que bela apresentação. E como é que fala o sobrenome? Klosterman. Klosterman. Lara Annelise Klosterman. Já é fina no nome, né? Querida, desculpa. Lara, a gente já vai começar profundo, então, porque contigo é isso, né? É isso. É profundidade. E quando foi que você percebeu que a profundidade te coloca no movimento? Nossa, Thay. Chora agora. Eu não estava preparada para começar assim já, né? Profundamente, um mergulho, assim, falando disso. Porque encontrar essa verdade em mim não foi simples, nem fácil, e nem faz tanto tempo assim, né? Que eu consegui realmente me apropriar disso, assim. Me conhecer minimamente para saber que isso faz parte de mim e tá tudo bem, assim, sabe? É uma coisa relativamente nova na minha vida. Quando foi, Lara, que tu percebeu que deu esse clique, assim, nessa busca do autoconhecimento? Então, a maternidade foi essa virada de chave meio assustadora na minha vida. Primeiro momento, assim, foi bem impactante, porque a minha história vem toda numa construção masculina, né? Fui criada no meio de homens, fui criada para ser um menino e ser competente e me provar meu valor, e ir para o mundo assertivamente. E desde nova eu gostei desse lugar, né? De me reconhecer na força masculina, assim. Então, era uma construção. Eu fui mãe aos 35 anos, eu já estava muito consolidada nesse lugar, né? Então, muito profissional, muito forte nas minhas escolhas, nas minhas decisões, assim. E aí, chegou o rebento. O Enzo me trouxe essa virada na vida, assim, que até hoje eu tô me reorganizando desse contato com a minha ânima, assim, né? Que foi a primeira vez que eu dei de encontro mesmo com o feminino em mim, assim. E eu fiquei muito perdida, né? Não sabia como lidar com isso. Foi aí que começou uma jornada de autoconhecimento, de buscas mais subjetivas, mais internas, de olhar para dentro. Não foi simples, não tem sido, porque é uma jornada que eu acho que não tem fim. Não termina. Assim. E como que tu constrói a partir disso, Lara, o teu feminino, o teu lado mãe e o profissional, assim, né? Então, junto com essa revolução, que foi a maternidade, foi uma revolução na minha vida, veio todos os questionamentos de tudo que eu tinha feito até então, entende? Não foi simples assim, foi questionar todas as minhas escolhas, né? Muito baseadas no externo, na força externa. E a profissão foi uma das primeiras, assim, que eu tive. Será que é isso? Será que eu me reconheço ainda nesse lugar? A vida familiar, a espiritualidade foi um dos grandes canais, assim, de acesso a mim mesma. Assim, eu me agarrei com unhas e dentes, assim, a uma busca espiritual, sabe? Além de autoconhecimento, terapia, né, e muitos processos, assim, terapias alternativas também, mas a espiritualidade foi uma âncora para mim, assim. Então, já tinha um olhar espiritualista, né, já estudava espiritismo, e nesse momento eu me agarrei com
com esse conhecimento espiritual, essa proximidade com o mundo espiritual, para me fortalecer nessa busca, sabe? Então teve um papel fundamental, assim. O encontro da espiritualidade num sentido mais profundo, que não é religiosidade, sim, né? Sim, que é totalmente diferente. Isso. Mas aí você falou que você entrou em várias questões, assim, e o trabalho foi uma delas, né? O que é o seu trabalho hoje, assim? Como que você se reinventou, né, nessa versão da Lara? Sim. Na época, eu tinha um escritório de arquitetura em sociedade com meu ex-marido. A gente tinha vários funcionários, a gente tinha muito trabalho. E eu estava na frente desse escritório, no comando desse mercado, que é um mercado muito forte, assim, né? De especulação imobiliária, de projeto, cliente, agenda fechada o dia inteiro, assim. Sim. E aí deu um bug em mim. Eu falei, eu não quero mais nada disso, assim, tá disponível para o outro e não tá para mim e nem para o meu filho. Uhum. E aí a empresa começou a desandar, porque eu fazia questão de estar na frente, né? Eu fazia questão de estar no controle, era muito controladora, ainda sou, né? Porque é da minha natureza, mas assim, eu usava isso muito no trabalho. Então eu fiquei doente, na verdade, eu não saí por livre, espontânea vontade desse lugar. Eu comecei a adoecer. Então, foi um processo doloroso, assim, para questionar as minhas escolhas, tá? E agora eu vou fazer o que da minha vida, se é isso que eu sei fazer, que eu faço há 35 anos, né? Sei lá, eu comecei com 14, fazia 20 anos que eu trabalhava, assim, né? Sempre muito na frente, assim, dando a cara a tapa. E aí eu recuei num processo, assim, dentro da empresa e comecei a abrir a minha mente para outras possibilidades. Bom, acabou que eu acabei me separando, saindo dessa empresa, né? Eu abri mão da empresa, fiquei um ano sabático, assim, depois disso. E me questionando, eu falei, eu vou mudar de área. Eu tinha certeza que eu tinha que mudar de área, assim. Fiquei um ano questionando tudo isso. Tá. E aí... Tu quer perguntar alguma coisa? Não, eu tô te ouvindo. E aí? E aí, o que aconteceu? Eu reencontrei um lugar, sabe? Mais interno. Tá. Porque, não sei, né? Você já ouviu essa brincadeira? Algumas pessoas são de exatas. Sim. Outras são de humanas. Eu sou de humanas. Eu não sou nenhuma das duas áreas. Então, esse era o questionamento. Eu falei, gente, foi uma busca difícil, assim. Porque eu achava que eu ia virar uma espiritualista, assim, sabe? Uma terapeuta, mas não é, eu não sou de humanas, né? E aí, eu encontrei a resposta, que na verdade eu sou das estéticas. Adorei! Criei um... Esse é o meu lugar, né? Então... Por ser taurina, né? Taurina, super taurina, com muitos signos em touro, né? O taurino planetas gosta, em né, touro, dessa né? sofisticação. A beleza, a estética é a minha vida, assim, né? Então, eu fui tentando adequar isso dentro do meu trabalho. Aí, reencontrei o Feng Shui. Tá. Que era uma ferramenta, né? É um conhecimento ancestral oriental. Eu já tinha dado aula, porque eu dei aula há muito tempo, né? Aula sobre isso, e eu não acreditava no que eu estava dando aula, eu só dava aula. Olha só. Quando eu reencontrei o Feng Shui, caíram todas as fichas de uma única vez. Eu falei, é isso, gente, né? As coisas materiais têm os seus porquês, né? E a gente materializa todas as nossas energias, todos os nossos movimentos e os momentos da vida também. Então, eu fui por essa linha, sabe? Entrar em contato com algo mais profundo dentro da minha profissão. Com um propósito, a gente pode dizer assim? Isso, talvez. Isso. Com propósito. Porque aí era o olhar da casa com um olhar de cura. De alinhamento, de harmonia, de alinhamento energético. Tá. Que é disso que se trata o Feng Shui, né? Alinhamento energético nos ambientes. Tá. Então, uma casa bagunçada é uma casa doente. Ou desalinhada, né? Não vamos ser fatalistas, assim, né? Sim.
A bagunça representa um desalinhamento. Então, não é querer corrigir, mas querer alinhar para fluir, né? Fluir a energia. De uma forma orgânica, assim. Orgânica. Tá. Fluida. Fluir. Natural. Natural. Mas com consciência, Isso. né? Essa é a diferença. Então, eu sei que essa bagunça ali representa algo, vou olhar para aquela bagunça que é uma bagunça interna. Tá. Inevitavelmente. E aí, o que eu olhei pro lado e vi o que é a minha vida. Um caos. Acumuladora, apegada, consumista. Então, eu fui o meu grande trabalho base de Feng Shui, assim. Comecei um destralhamento na minha vida que durou mais de ano, assim. Pra me desfazer de coisas. De dores, de bagunças, de apegos internos, né? Que estavam todos ali materializados. Sim. Cada gaveta era um universo que tinha que ser revisto, ressignificado, liberado. Passei anos nesse processo, assim, para poder chegar para alguém e falar, não, olha, vem aqui, eu vou te dar a mão. Sim. E podemos fazer isso, né? E aí tu tá entregando com verdade o teu trabalho também, né? Com genuíno, mas muito verdadeiro, assim. Exatamente. Foi isso. Foi uma grande via de cura para mim, né? E esse processo de cura, eu vejo que tá muito no nosso dia a dia, assim. E quando você fala que coloca muito também energia pro trabalho, o trabalho é algo que acaba, vou colocar, nos curando, né? Nesse dia a dia, assim. E aí, para quem assim não sabe, né, a Lara é responsável por todo esse cenário aqui e foi uma construção conjunta, né, dessa tua fala que eu percebo também que tem um se reinventar constante também. E eu acredito que esse se reinventar faz parte dessa cura, né? E aí do Feng Shui, é Feng Shui que fala? Sim, brasileiradamente é Feng Shui, né? Tá. Feng Shui é oriental. É. Então hoje, assim, você também coloca a tua energia da estética em lugares, né? Como que é isso, assim, essa questão da energia e como você vê que isso... Não sei se te cura, assim, né, no dia a dia, mas como isso te alimenta, assim, né? Esse é o ponto, né? Me alimenta, me nutre. Isso. E é um servir, assim, a partir desse momento, né, que eu entendi o meu propósito, que é um servir com a beleza, com a estética, com a harmonia, nos ambientes, nas casas. E em negócios também acontece bastante. Eu parei de filtrar o tipo de trabalho que vinha. Todo trabalho que vem eu aceito. Tá. Porque eu sei que é o trabalho que eu tenho para fazer, energeticamente falando. Entendi. Entendeu? Então, é para fazer só uma ambientação para um programa. Lara, eu só preciso de uma poltrona. Não. Não, exatamente. Esse é o ponto. Tá. Como é que eu posso servir com a minha expertise, assim, né? Com a minha verdade. Eu tenho um ambiente mais bonito para colocar a tua verdade pro mundo. É uma honra para mim. Foi uma honra, entende? Sim. Montar esse espaço. E assim tem sido, desde obras difíceis, grosseiras, reformas, né? Porque eu sou designer de interiores e trabalho há 30 anos nessa área. Então eu tenho uma experiência grande. Sim. Com pedreiro, com pintor. Então, a obra que tiver para fazer, eu faço. Desde a mais grosseira, né? Que é um muro de arrimo, sabe? É uma reforma que tem que derrubar muita coisa, telhado, até uma ambientação mais refinada, delicada, sutil. Sim. Energeticamente. Então, eu não fico impondo a minha verdade para os meus clientes. Né? Dentro do nível de entendimento e da necessidade de cada um, eu faço o melhor possível. Claro. Quer um Feng Shui, vamos alinhar as energias da sua casa.
trabalhar com cristais, com plantas, vamos. Não, eu só quero derrubar uma parede, vamos derrubar a parede, entende? O melhor possível. E dentro disso eu vou colocando a minha realização também, entende? Assim, o meu propósito, assim. Então eu parei de ter conflito com as minhas escolhas nesse sentido, né? Eu acredito que sempre o que vem para mim é o que tem que vir, e eu dou o que eu posso, o melhor que eu posso, e fico feliz, porque cada dia também é uma coisa diferente. Claro. Então essa mudança de cenário me faz muito bem, assim. E agora, com essa teu chamado aqui para fazer esse ambiente, desse programa, relembrei de um velho sonho que trabalhar com cenografia, com produção de arte, cultura também. Não só na área de arquitetura, engenharia e design de interiores, né? Então, estou aberta ao universo. Tá ouvindo? Oi. Para outras possibilidades, né? Sim. Arte, cultura e servir nesse sentido assim também, né? Quando tu traz isso, que você sente e se abre, eu entendo que você também fala de ritmos, assim, né? Porque uma obra mais grosseira tem um ritmo, né? Uma cenografia tem outro ritmo, uma obra um pouco mais delicada tem outro ritmo. Sim. E como é o ritmo da Lara mulher em meio a todos esses processos? Falei sem correndo. É mais ou menos como as obras. É a obra em mim, né? A obra maior. Sim. Gata, é uma pergunta difícil de responder. Porque nessa caminhada, né, desses últimos anos de reencontrar-me, reencontrar essa força feminina em mim, eu tenho muitos embates com isso, né? Então, eu tô sempre ou acelerando demais ou me defendendo demais. O meu ritmo não é um ritmo constante, tá? Então, é muito fase. Entender, aceitar que eu sou uma mulher de fases, né? Assim, bem... Sim. Bem a música, né? Mulher de fases. E cíclica, né? E cada dia de um jeito, cara, foi muito difícil. É um desafio, todo dia ainda, né? Tipo, ficar em paz com isso, assim. Sim. Com o ritmo, né? Ainda mais que nos últimos anos eu entrei na pré-menopausa. Isso, eu ia te perguntar. E agora já estou menopausada, né? Então o ritmo interno, cíclico, orgânico, também foi mudando, foi revolucionando, foi berrando, para eu olhar cada vez mais para dentro. E não tenho nada ainda definitivo, né? É só por hoje, o meu ritmo é esse, sabe? Sim. Não é simples, né? Não sei se tu concorda comigo. Concordo. Não é simples e aí eu gostaria que entrasse um pouco mais nessa questão da menopausa, né? Porque a gente fala pouco sobre isso, assim. E para cada mulher, claro, assim, a gente entende que tem alguns sentimentos, não, alguns sintomas em comum. Mas cada mulher é uma mulher, cada mulher tem um ritmo, né? E é isso, né? E aí a menopausa, ela vai chegar diferente para você, para mim, enfim, para quem tá assistindo. Eu tô na pré-menopausa já, né? Com 42, eu penso, Sim. Meu Deus, como assim, né? Mas já tenho alguns sinais. E aí você, que já é 50 mais. 52 semana que vem. A gente vai ficar no 50 mais, porque o programa sim. Okay. Não vai ter o semana que vem dos dois. Mas você que tem 50 mais, assim, como que tu lidou com isso? Porque às vezes a mulher, ela quer lutar com algo que tá acontecendo naturalmente no corpo dela, assim. Ai. Ai, amiga.
É bem desafiador. Desafiador mesmo. Assim. Sim. A gente tem que falar cada vez mais disso, tá, Thay? Por favor. Sim. Porque, assim, tipo, desavisada na vida pra chegar nesse momento da história, tá? Sim. Eu estava bem desavisada. E eu acho que a maioria de nós está, assim, né? Do que é a nossa biologia, que não é só orgânica, que se atravessa nosso corpo, nosso humor, sabe? E, cara, acho que a gente devia se preparar melhor, sabe? Mulheres preparando mulheres, né? Menos homens dizendo o que fazer, Sim. como nos portar, e mais a gente ouvindo outras mulheres, assim. Porque realmente é um período, só esse, né? A menopausa é um clássico, né? Tem a adolescência, tem a maternidade, todas essas fases cíclicas da mulher, né? Sim. Mas a pré-menopausa, assim, eu me olhava no espelho e falava, não é possível. Porque como eu sou das estéticas, né? Tipo, isso pega muito pra mim, assim. Envelhecer a olhos vistos, teve um momento de surto, assim. Eu falei, não vou dar conta, vou começar a me remendar. Porque é uma coisa que tá no nosso dia a dia, sendo oferecida, né? Sim, que é a melhor coisa, né? O valor da mulher tá relacionado à juventude, né, Sim. amor? Então, tipo, acabou a juventude... Acabou o nosso valor. Qual é o valor, né? E eu mesma me questionei muito sobre isso. A gente se questiona, é natural, né? Sim. Mas dar conta disso, olhar para isso com profundidade, com força, com verdade, né? Sem se vitimizar, entendeu? É um processo, é todo dia. Ainda às vezes eu dou uma resvalada, assim, sabe? Puxa, podia estar melhor assim, melhor aquilo e tal. E estou falando só da questão estética, né? Isso. Mas... que é só a camada externa, né? É muito mais que isso, assim. A libido, sabe? É muita mudança mesmo, mas também teve muito ganho. Por exemplo? Essa é a parte que também temos que falar mais. A gente já aproveita esse minuto aqui. Teve ganho, gente. Teve ganho. A menopausa, tipo, a primeiro grande ganho é não se preocupar mais com gravidez, né? O óbvio, né? Sim. Tu não é mais produtiva, então que bom, tchau. Eu saí desse lugar, desse papel, né? Sim. E o outro tem a questão também do ciclo menstrual. Tá. Porque eu vivia um carrossel de emoções. Muita TPM, muito volume menstrual mesmo. Então, o meu mês era dividido em 4 mesmo. Hoje não é mais. Então, eu já não estou mais à mercê da variação hormonal do meu corpo. Tem um pouquinho mais de estabilidade no meu humor, nas minhas ações. Estou um pouquinho menos alterada, assim, em função dos ciclos. É um ganho também. Passa por toda uma revisão da libido também, tá? Então teve um período bem assustador, assim, falo, meu Deus, acabou, né? Acabou a libido. Mas isso é um período só, né? Então tu pode olhar para isso de novo, de outras formas. Ressignificar isso, talvez. Não sei se é essa palavra, mas... Super. Querer olhar para isso, né? O que é o libido mesmo, né? O que me motiva, né? O que me leva para a vida. Então, esse questionamento. Tu pode fazer e decidir não fazer nada, né? Ficar no sofá eternamente. Mas também tu pode... eu fiz isso, uma escolha de me reinventar. Ótimo. E conseguir, assim... Tenho conseguido dias melhores, dias piores, assim. Mas tô aqui, menopausada e feliz com a minha nova fase, assim. Feliz mesmo. E aí, eu vou trazer um outro gancho com essa tua fala, porque, ok, agora você é uma mulher menopausada, né? Tem alguns livros que trazem plenopausa, né? E não menopausa. De pleno, de que entende que a mulher tá mais plena e mais segura de si. E que o menopausa te coloca no lugar de menor. Interessante. Achei interessante também. Isso vem em literatura de ginecologia natural. Mas tu tens um filho adolescente. Sim.
E aí, assim como as nossas fases, né, os filhos também, né, a primeira infância, pré-adolescência, adolescência, né, até, sei lá, andar com as próprias pernas e jogar para a vida e confiar no que a gente fez, né, é o caminho certo, assim. Sim. Como que é isso para ti, assim, você é mãe de um menino, né? 17 anos. Então mudamos de fase hormonal juntos, eu e ele. Foi um caos. Foi um caos dentro de casa, realmente. Eu menopausando e ele entrando na adolescência. Uau! Foi incrível, porque a gente sobreviveu. Estamos os dois aí bem felizes, cada um na sua nova fase. Sim. Né? Mas eu não estava preparada para isso, né? Mais uma vez, sabe? Então, até a terapia que me salva, né? Muito. De poder verbalizar isso, falar, filha, eu tô tão alterado hormonalmente quanto você. Então, tipo assim, né? Me deixa, eu também tenho os meus momentos, Sim. você tem os teus, vamos se ajudando aqui no processo, sabe? Humanizar um pouco, né? Eu saí muito daquele lugar de querer ser a mãe perfeita. Eu era muito assim, de cima para baixo, então eu também tive que revisar esse lugar, sabe? Sim. Então, bem mais suave no processo e me vulnerabilizando também, né? Esses dias eu tive um chilique com ele falou, pô mãe, tu é a mãe. Eu falei, pois é, mas eu sou humana, sou falível e às vezes posso surtar também. Então tá. Daí nós dois rimos. Sim. Esse é o momento, assim, né? Por que será que a gente tem essa autocobrança de querer ser perfeita em tudo, assim? De não falhar? Pergunta, amiga. Pergunta. Isso é ancestral? Isso vem Não sou só na eu. certidão de nascimento? Não sou só falharás. Você também é assim? Mas eu sofro bastante por isso também, né? Eu tenho uma lua em virgem. Opa! A gente começa a falar da astrologia, né? Mas, e daí tem essa autoexigência, né? De querer ser perfeita e nada é perfeito, né? Assim, nem mesmo a natureza, que é adaptável, que aceita essa ciclicidade, né? Tem os seus... Sim. E a gente respeitar isso, assim, então, para mim é muito puxado, assim. E aí reverbera Respira, no corpo, né? Porque Exato. aí vem a enxaqueca, ou vem a exaustão, ou vem o burnout, que agora, né, é a onda do momento, né? Que triste isso, assim, né? Muito triste, muito triste. Então, tá, eu penso que a gente... Posso falar de mim, né? Eu aprendi a falar isso. Não é a gente, né? Sim. Meu processo, né? Meu processo é ter uma construção de precisar ser aceita. De querer ser aceita, perfeita, para ser aceita, né? Para ser aceita no mundo que a gente vive, na sociedade que a gente vive. Então, quanto mais perfeita, mais aceitação. Né? A vulnerabilidade, eu sempre vi como um lugar menor. Sim. Né? A pessoa gente vulnerável, cara, ela tá em risco. Né? Sim. Então, muitas camadas, muitas coraças, assim, eu coloquei em mim para me defender de sofrer. Claro. É assim que é, né? Aí, tu tem que... Poxa, eu levei quase 50 anos para entender que não preciso me defender tanto, que eu posso estar aqui falando contigo nervosa. Que não parece. Preocupadíssima, como é que ia ser. Não, mas tudo bem, né? Vir aqui e me vulnerabilizar e errar. E não tá tão perfeita quanto eu gostaria. Sim. E é isso, assim, né? Eu acho que o único jeito de lidar com isso é se colocar à prova. Se jogar. Se colocar à prova, tá? Eu vou lá, vou errar, vou fazer mais ou menos, vou lá, faço de novo. Tu acha que tu tem mais coragem ou mais medo?
Eu tenho muita coragem, mas tenho muito medo também. Sim, eu acho que eu sou bem dual nesse sentido, sabe? Momentos de mais coragem e momentos de muito medo, assim. Mas eu sempre vou com medo mesmo. Esse é o lema, né? Virou aí bordão, mas é isso, porque senão paralisa, né? Meu medo me paralisa somatizando. Eu sempre somatizei muito no corpo, né? Tá. Então, todo o meu drama, todas as minhas lutas internas vêm pro corpo. Então, adoeci muito, muito tempo. E eu olhava para as mulheres da minha família e vinham mulheres adoecidas. E eu não queria aquilo para mim, né? Sim. Eu não queria lidar com aquilo. Então, vamos fortalecer o ânimo, né? O masculino. Então, vamos trabalhar, vamos se ocupar, vamos conquistar, vamos ser assertivo. Sim. E não olhar para a doença, o que era essa doença, né? O que ela tá dizendo ali? Muitos anos de terapia para entrar em contato mesmo com algo enterrado, né? No meu caso era diagnóstico de depressão mesmo. E quando eu realmente tive coragem de aceitar o diagnóstico, que foram muitos anos para aceitar esse diagnóstico, que começou um processo de libertação, assim, né? Que tá em andamento, né? Sim. Não tem nada pronto. Mas coragem para olhar para o medo. Coragem para olhar para o medo. Essa foi a minha escolha. E é todo dia que eu levanto da cama. É uma escolha, né? É uma escolha diária. Ter coragem. Coragem de olhar para o medo. É assim que a gente finaliza o Ânima de hoje. Coisa Obrigada, linda. amor. Coisa linda. Não desistas de lutar pelo bem-estar e pela arte sublime de viver. Quem tropeça é porque está de pé e andando. Sai de um desastre e avança com beleza e otimismo para a glória do aperfeiçoamento. Não te permitas esmorecer ou acumular o desânimo quando as tuas realizações derem resultados negativos. A natureza nunca deixa de ensinar-nos. Toda vez que é vencida por algum fenômeno infausto, refaz-se lentamente e estua em glória na face da terra. Não desistas, de Joana de Ângeles.